Muito boa tarde a todos. Obrigado pela presença, vereadores, todos que nos acompanham. Antes de mais nada, iniciarmos nossos trabalhos. A ata já foi passada, só queremos fazer a aprovação da mesma. Por conta disso, todos já leram, só basta a aprovação. Então, em relação à ata da semana passada, ela está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os contrários se manifestam, favoráveis permanecem como estão. Está aprovada a ata da semana passada. Muito bem. Como nós já temos quórum para os trabalhos, vamos iniciá-lo. Hoje, essa reunião, aproveitando essa reunião, essa comissão, ela trata sobre mobilidade urbana. O viés dessa comissão, inicialmente, era tratar a implantação da ciclovia na cidade de Criciúma. E dentro de um plano de mobilidade urbano, que passa a ser muito maior do que a própria ciclovia. Dentro disso também trouxe à pauta a questão do transporte coletivo, que também faz parte do processo de mobilidade urbana. Então, a gente já teve algumas discussões em relação à pauta anterior, né, a ciclovia, e também alguma coisa sobre essa questão do transporte coletivo. Já recebemos as empresas de ônibus, representado pelo consórcio, usuários de bicicleta, enfim. E algumas questões foram trazidas e também foi sugerida a participação de presidentes de bairros e, consequentemente, o próprio Conselho de Transporte, o qual também precisa ser ouvido. Nos próximos dias, nós ouviremos novamente as empresas através do consórcio e usuários de bicicleta que utilizam para o transporte de fato e não somente para o uso esportivo. Então, hoje nós recebemos aqui a presença das comunidades da Andréia Zomer, da UABC, o Gentil da Luz, Rubens Pereira, Gentil da Luz, né? Francisco da Luz? Gentil Francisco da Luz aqui está te vinculando. Desculpa, o Gentil que está marcado aqui, eu vou seguir a pauta aqui, tá? O Gentil Francisco, né, também da UABC, o Rubens Pereira e o Silvano Vicente. Representantes do Conselho Municipal de Transporte, a Kátia, está escrita a Kátia Smielewski, o Clésio Fernandes, vice, e a Carolina, secretária. Então, na realidade, os dois não apareceram ainda. Vamos, né? Na sequência, a gente vai conversando. Tendo representante, a gente já consegue iniciar os nossos trabalhos. Bom, então, todo o trabalho foi em decorrência disso. Quem até pediu para estarem presentes aqui, os membros da comunidade, foi o pedido do vereador Toninho, para quem eu já inicio fazendo as considerações. Toninho, por gentileza. Tem o microfone aí? Tem o microfone, Toninho, por favor. Boa tarde, presidente. Cumprimentando o senhor, cumprimento a toda a mesa e os vereadores que faz presente. E o cumprimento mais especial às pessoas que aqui se faz presente, né? Andréia Zomer, né? Ao Rubens, Andréia, né? Representando a nossa OBC, junto com o Gentil Francisco, né? Também representando a transporte, ao Rubens, né? Ali do bairro Anita Garibaldi, representando a Grande São Luís, né? E ao meu amigo, né? Silvano, representando a Jardim Estevo. E ao Buba também, representando toda, né, o pessoal aí das empresas aí de transporte. Obrigado aí por vocês tirar o tempo de vocês e vir nesta casa, um tema o qual ele vem sendo bastante de interesse, né, não só dos nossos senhores vereadores, mas também de toda a comunidade, todo o município de Criciúma, né, por qual vem passando essa grande dificuldade hoje, que é sobre o transporte, né. Então, quero dizer, só deixar aqui também já registrado, o presidente, ontem um senhor na faixa de uns 70 anos, ele mora numa kitnet no bairro São Francisco, e ele conversando comigo, Toninho, eu estou procurando uma casa para alugar lá para a região da Próspera, ali próximo ao parque, porque eu gosto de ir lá naquele centro que abriu agora ali no Parque das Nações, participar ali e não tem ônibus, e fica difícil, então, para a gente. Então, eu quero já, aproveitando essa fala aí, né, começar o meu registro pela essa fala.
Então, obrigado a todos, né, que se fazem presente. Agora deixa eu falar com o presidente. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os vereadores presentes. Cumprimentar a Andréia, presidente da OABC, estou cumprimentando todos os líderes de bairro. Clésio Fernandes, né, do Conselho de Transporte. Semana passada, né, quando o pessoal do comércio de Criciúma falou sobre os horários de ônibus, sobre mais número de ônibus, a gente sentiu a necessidade de saber do Conselho, né, presidente, porque muito se fala, né, falta de ônibus, a gente também tem que saber, né, da onde parte a planilha de custo, da onde parte os horários, para a gente poder entender e também não ser injusto. Tá? Era isso que eu tinha para colocar. Muito bem. Bom, já como foi adiantado pelos vereadores, boa tarde, vereadora. Como foi adiantado, na realidade, o que está acontecendo? Então, nós estamos aí com vários problemas associados a essa questão. Uma delas é a questão da passagem, a forma de cobrança dessas passagens, fala-se muito em dinheiro, o próprio edital não prevê essa condição, o contrato de concessão também não foi previsto, existe a questão das linhas, que é um outro fator importante. Conforme adiantado, nós tivemos uma queixa na semana passada, que os próprios empresários estão tendo dificuldade de contratação. Exatamente pela discordância, pela questão do horário do ônibus, né? Que eles acabam tendo que ou liberar mais cedo, ou se sair no horário acaba demorando demais para poder as pessoas retornarem para suas casas, por uma série de fatores, até porque boa parte do comércio as pessoas acabam ficando no finalzinho, arrumando as lojas, ajeitando para depois ir embora, enfim, até para contratar está difícil. Aliás, o Paulo Ferrarese, que deve estar chegando daqui a pouco, o Paulo não deixou nada anotado aqui, não fez o ofício de dispensa. O Paulo Ferreira levantou uma questão que uma das pessoas que foi para uma entrevista acabou não sendo contratada por não chegar no horário. Então, essas coisas que vêm acontecendo, a gente gostaria de ouvir por parte dos representantes das comunidades em relação a essa necessidade realmente tem ressonância do outro lado, né? Através do Conselho, o que de fato... se existem essas reclamações, as pessoas estão buscando essas informações também. Enfim, tudo isso para nos subsidiar nos relatórios que o próprio relator, o vereador Juarez, deve apresentar. E precisamos de subsídios, né, de informação para que as coisas não fiquem só no achismo e muito menos por nossa conta, mas que essa informação também tenha do outro lado, que a gente também recebe informação. Mas é bom ouvi-los, porque, afinal de contas, também vocês representam toda a comunidade e o próprio conselho também. Ok? A palavra vou deixar aberta. Quem quer iniciar, pode ficar bem à vontade. Andréia, presidente? Fica lá. Com a palavra, a mulher tem preferência? Andréia, fica à vontade. Boa tarde a todos, então, né? Agora fiquei feliz, chegou mais uma mulher, né, para nos representar, né? Que a gente está sempre muito sozinha, né, vereadora? Mas, se Deus quiser, isso vai mudar, né? Estamos em campanha para que isso mude. Então, vamos fazer esses 50% pelo menos aí, né? Mas, então, primeiramente, a gente gostaria de agradecer o convite, né, do vereador Toninho, né? E as portas que essa casa nos abre. Mas, assim, essa questão dos ônibus, ela está bem preocupante para as comunidades. Porque o que as empresas falam, e eu já tive numa reunião, que eles mostraram toda a planilha de custos e tudo mais. Mas o que acontece? Como é que as pessoas vão retornar ao transporte público do jeito que ele está hoje? Nós que temos filhas, como é que a gente vai deixar uma filha na parada do ônibus, esperando para saber que hora vai passar um ônibus? O que vai acontecer? O pai vai dar dinheiro, essa menina vai pegar um Uber, ou o pai vai buscar, a mãe vai buscar, mas ela não vai ficar na parada do ônibus. Assim, a mesma coisa com os adolescentes de ensino médio e mulheres e tudo mais. Então, essas pessoas, pela questão da segurança pública também, que é um outro problema que vem se agravando cada vez mais, essas pessoas já estão procurando as outras alternativas. Então, a empresa de ônibus ela vai dizer, estamos diminuindo as linhas de ônibus porque não tem passageiros. Só porque enquanto eles não oferecerem as mesmas linhas de ônibus que nós tínhamos antigamente, antes da pandemia, esses passageiros não vão retornar. A minha filha estuda à noite e ela cansa de me mandar mensagem. Mãe, meus amigos estão aqui, não tem horário de ônibus para eles retornar para casa. Tem colégios que estão liberando mais cedo
para que os alunos consigam pegar o último ônibus para suas residências, que é 9h pouca da noite. A gente recebeu uma mensagem aqui do Rodolfo, vice-presidente do Recanto Verde, e ele colocou no bairro dele, Recanto Verde e Jardim das Paineiras, não tem nenhuma linha de ônibus passando. Mas, com certeza, tinha pessoas ali que necessitavam desse transporte. Então, assim, eles estão deixando muito a desejar. Então, outra coisa que a gente ficou sabendo e que nos indignou muito dentro dos bairros, que algumas pessoas chegavam no ônibus com dinheiro, não sabiam ainda dessa questão que não aceitava mais e eram obrigadas a descer do ônibus. Gente, isso não pode acontecer. E a gente recebeu relatos, até acho que foi o Gentil que passou, era uma senhora que tinha ido fazer exame, estava com problema de saúde. Então, assim, se acontecer um fato desse, porque está sendo divulgado, está sendo trabalhado. Agora, não é por causa de um fato isolado ou outro que eles vão fazer essas pessoas descerem. Isso aí também tem que ter um parênteses, tem que ter uma via para também defender esses cidadãos. Aí uma pessoa que muitas vezes está no Hospital São José, está ruim, fez um exame, ela vai ter que vir até o terminal do centro porque ela pegou o ônibus e teve que descer. E agora que o terminal do centro começou a aceitar o dinheiro, né? Porque antes nem ali. Então, assim, as coisas estão mudando, a gente já sabia, antes da pandemia, quando eles começaram a tirar os cobradores, que realmente isso aconteceria. Mas não dá para exigir que pessoas de 60, 70 anos simplesmente entrem nessa via de regras. Não é assim, não são pessoas que estão tão habituadas com a tecnologia. Então, eu acredito que essas pessoas têm que ter um olhar diferenciado. E a gente tem que entender que a mudança cultural, essa mudança dos nossos idosos, hoje também mudou muito. Antigamente, essas pessoas de 70, 80 anos estariam dentro de casa. Hoje, eles querem estar no centro do idoso, como o Toninho falou, eles querem estar dando a voltinha deles no centro, eles querem visitar um amigo, e eles não têm que ter essa responsabilidade de saber lidar com um cartão virtual ou com isso, aquilo. Não, eles têm que ter o direito garantido por lei de poder ir e vir, a liberdade do cidadão. Então, a gente quer que tenha esse olhar mais humanizado, né? Porque enquanto eles não mudarem, a gente sabe que o povo não vai retornar às linhas de ônibus. E com isso, cada vez a gente vai perder mais e eles vão continuar batendo na tecla, que é uma planilha de custos que a gente já entendeu. Mas agora a questão é, como é que vamos trazer as pessoas novamente para dentro dos ônibus? Do jeito que está, vai diminuir cada vez mais. Então, assim, que haja esse olhar aí mais atento para essa população, né? E principalmente pela questão de segurança também. Andréia, claro, tu na qualidade de presidente tens acesso ou contato direto com todos os presidentes. Você citou aí o bairro Recanto, né? E o bairro Paineiras. São dois exemplos que tu traz. É claro que nós temos outros exemplos aqui que vão se manifestar. Essa questão, porque o idoso acaba tendo o benefício da isenção e tal, mas aí é claro, entra a questão da linha, né? Está te referindo à linha também. De um modo geral, essa dificuldade que está te referindo, né, a Paineira e o Recanto, isso é dificuldade, você está vendo em todos os cantos da cidade? Sim, hoje chega relatos de todos os bairros da cidade. E principalmente nos horários de pico, segundo hoje ainda mandaram uma foto para nós no grupo dos presidentes, a Sandrinha me mandou no particular, ao meio-dia poucos amarelinhos, então a fila está ficando muito grande, as pessoas estão perdendo muito tempo ali, e todos os bairros que a gente tem contato, né, Rubem, Gentil, que estão aí, o Toninho, todos os presidentes de bairro nos relatam que estão com dificuldades. As linhas reduziram muito, e a grande preocupação ainda é esses horários noturnos. Pessoas que terminam ali de trabalhar entre 10, 10 e meia, e os estudantes que estão pela rua. Antes de eu liberar a palavra para os vereadores, só um detalhezinho. Algum outro presidente quer se manifestar em relação ao tema? Não? Só um pouquinho, vereador Zaire, só um pouquinho. Mas, quem sabe eles já respondem na falação deles. Ok, então pode falar. Boa tarde a todos. Representantes do Conselho de Transporte, do Movimento de Bairros, que são parte importante, né, das organizações mais populares da cidade e que necessitam, quem sabe, ser mais representadas nessa casa. Então, que vocês também façam esse esforço
já que é uma grande dificuldade do movimento popular mandar representantes para cá em função da como é que funciona o processo. Então, pensem nisso, se articulem. O que nós recebemos da CCTU é que a grade de linhas e horários já estava no contrato, já estava pronta na licitação. Então, eu gostaria de saber se tanto a União dos Bairros como o Conselho de Transportes participaram da elaboração dessa grade, né, que está no contrato. Ok? Então, nós temos que saber disso, há um contrato, e dentro desse contrato está a grade de linhas e horários. Então, se houve essa participação ou não, e se diante dessas colocações que os senhores fizeram aqui, teve alguma reunião dos bairros e do Conselho, especificamente com a CTU, para adaptação de horários? Porque a gente recebe aqui casos pontuais, e no meu caso, um do Laranjinha, outro de outro bairro, eu levei para a CTU, lá para o DTT, e teve uma solução, teve um estudo e teve uma adaptação. Então, se vocês têm feito essa troca com o DTT. Atualmente não é mais agora a CTU, né? Agora é o consórcio, né? Vereador, pode falar, Rubens. Boa tarde a todos aí, boa tarde ao presidente, quero cumprimentar todos os presentes. Talvez eu seja o mais chato de todos os presidentes com relação ao transporte público, o Toninho que eu digo, né, Toninho? Mas é assim, gente, antes da pandemia, a gente já recebeu um sinal que não ia ter mais os cobradores, que já estavam se adaptando a uma nova forma de transporte coletivo em Criciúma. O que me mais deixa assim, preocupado, senhores e senhores vereadores, é o não comunicar quem usa o ônibus. As pessoas que usam o ônibus, elas têm que ser ouvidas, presidente. Quem usa o ônibus, quem não usa o ônibus, tudo bem, se não usa, mas pelo menos dá uma força para aqueles que precisam. É revoltante, eu me revolto muito quando falo sobre o transporte coletivo, porque agora, aí, uns 3, 4 meses atrás, aí, eu tenho 3 mulheres na minha comunidade que perderam o emprego, que são aquelas mulheres que fazem faxina, e elas precisam chegar numa determinada clínica que tem que fazer a faxina antes do horário de trabalho, banco, perderam a faxina delas porque não tem horário de ônibus no Anísio Garibaldi. Elas perderam a rendinha delas para ajudar em casa. Só que ninguém foi lá perguntar se aquele horário devia ser mudado ou se tinha que colocar um outro horário mais próximo que elas pegassem. Ninguém comunicou. As lideranças de bairro, o nosso presidente, agora estamos conseguindo, graças com a Andréia, a gente está conseguindo ser mais ouvido. Mas antes de tomar qualquer decisão com relação a esse tipo de serviço, tem que comunicar quem usa. Quem não usa não tem ideia do transtorno que dá para uma família perder o emprego, que seja uma faxina para ganhar R$100, mas é a vida daquela pessoa. Revoltante, até andei me pegando com outros colegas aí, porque a gente se sente impotente porque não sabe para quem cobrar, aonde correr para pedir socorro. Não tem como. Eles não abrem a porta para a gente vir, graças ao Toninho. Quero agradecer por ter dado esse espaço aqui para a gente estar falando sobre isso. E uma outra situação que eu também não consigo entender, o avanço da tecnologia está aí para todo mundo. Se a empresa ia se adaptar à nova forma de transporte coletivo para colocar no município, ela tinha que ver o povo, alvo que ela queria atingir. Porque tem uns que têm condições de fazer um cartãozinho, tem uns que vai ficar no dinheiro, né? E, por incrível que pareça, a nossa moeda brasileira se chama real. Ela vale em todo o território nacional. Se no mercado pega dinheiro, o banco pega dinheiro, por que o ônibus não pega dinheiro? Eu não sei de quem foi a cabeça, qual foi os... Vou respeitar aqui para não falar outra coisa, porque o cara que deu essa ideia, a hora que eu estiver na frente dele, eu vou perder a paciência. Pô, não aceitar o dinheiro, que é a nossa moeda nacional, cara, tudo bem que é uma moeda que não tem valor nenhum, tá? Vou deixar bem claro, nossa moeda não tem valor nenhum. Mas é a nossa moeda, nós temos que respeitar ela. Aí, outro caso que talvez vocês já ouviram, aqui os companheiros já ouviram, vem uns parentes visitar a gente aqui e não tem o cartãozinho. Chega na rodoviária, se não tiver alguém em casa para ir buscar, não aceita dinheiro, não pega. Pessoas que vão no hospital, já fui dado exemplo aqui, eu já passei por isso também aí.
A sorte é que o meu cunhado estava em casa de bobeira, eu fui lá buscar, eu estava com meu irmão lá na Içara, e veio os irmãos aqui para visitar ele ali, eu chegou em Criciúma aqui, não tinha o cartão. A gente tinha que deslocar alguém da família para ir buscar. Um absurdo isso no nosso município. Criciúma, olha, uma cidade a maior da região sul, não ter um transporte coletivo adequado à sua população, sinceramente, senhores vereadores, é uma vergonha. Uma vergonha. Pela primeira vez eu estou aqui ocupando espaço nessa casa, essa casa foi sempre respeitada, esta casa sempre trabalhou em prol da comunidade. Eu quero pedir o empenho de todos vocês para que foquem no ser humano, nas pessoas. Criciúma desenvolveu bastante, muito, mas o ser humano não está tendo valor nenhum. Sinceramente, não se trabalha para a comunidade, se trabalha por lucro, né? Para o desenvolvimento da cidade. Aquilo que dá dinheiro, vai que é uma maravilha. Como diz o meu vizinho lá, Rubão, eles não fizeram o asfalto aqui por causa de ti, é para passar o ouro aqui da Seara, que passa para lá e para cá. Eu digo, não, ainda bem que passa aqui na minha comunidade, que me servindo para alguma coisa, né? Mas está trazendo também um dinheirinho para o município. Mas então eu queria pedir sinceramente para os senhores que dê mais atenção nessa situação aí. Com relação à planilha, eu não tenho conhecimento nenhum. Não tenho conhecimento. Mas eu tinha uma curiosidade enorme de saber quem é que planeja tanto os horários do ônibus quanto essa planilha. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Rubens. Boa tarde, vereador Obadias, o Mané, que também estão presentes. O vereador Zaire, ele fez a pergunta, né, questionando acerca da participação. Há o envolvimento, a OABC participa, as comunidades são ouvidas, existe a participação do presidente dos bairros. Essa foi a pergunta do vereador Zaire, né, em relação à questão da elaboração das planilhas. Então, Kaminski, a gente assumiu essa gestão, está fazendo 1 ano. E depois que a gente assumiu, foi que a gente começou a ter convites, né? O Gentil representa o ABC na cadeira de transporte, mas eu acredito que já estava tudo bem encaminhado, né, Gentil? Que assim, eu também fui convidada para algumas reuniões de mobilidade, mas em nenhum momento, Zairo, a gente ficou sabendo dessas questões que já estavam todas prontas dentro do consórcio. E a tua fala me preocupou muito. Me preocupou pela situação. Se já estava tudo no contrato, não tem mais o que a gente fazer, é isso? Então, né, essa é a minha preocupação, porque realmente a gente não foi procurado, as comunidades não foram ouvidas. Como disse Rubens, faz pouco tempo que as portas estão se abrindo e os convites estão chegando para a gente estar acompanhando algumas situações da nossa cidade. Mas a gente não participou dessas questões, não. Segundo o pessoal do consórcio, né, houve várias solicitações de aditivos, né, para que sejam atendidos, e uma delas envolve essa questão. Na realidade, o contrato inicialmente previa a circulação de 82 veículos, podendo chegar a 92, que é um prazo que teria para fazer uma renovação de frota, e depois, até janeiro de 2023, teríamos 102 ônibus, 92 de circulação constante, e 10 ficaria de reserva para eventuais necessidades e demais linhas, né? Enfim, talvez até o Buba poderia falar um pouquinho mais sobre isso, não sei como é que... né? A gente quer informação, gente, porque assim, claro, a gente pode buscar informação, tem informação e encerrou. Mas essa comunicação, viu, Rubão, e essa comissão, ela existe exatamente para isso, porque através dessa comissão a gente quer encaminhar as demandas. Perfeito? Então, mas tem muita informação que a gente tem, mas ouvi-los é importante. Saber do dia a dia de vocês é importante para nós, de acordo com cada comunidade. Por isso que é importante essa conversa, essa interação, para que você também tenha essa oportunidade de estar, e a gente, dentro das possibilidades, através do vereador Juarez, a elaboração do relatório, poder também estar reforçando essas demandas. Pode falar, Buba. Os 2 horários de ônibus que tiraram da circulação ali, ele serviu para nós ali. Nós saía lá da nossa comunidade, vinha no Luiz Rosto, pegar esses 2 horários de ônibus, servia para a nossa comunidade também. Agora nem esse nós temos, só para isso. Presidente, oi? Tá ligado? Tá. Presidente, obrigado pelo convite, né? Isso é muito importante. Agradecer aqui a presidente do ABC também. O bairro, ele é interessante estar porque assim, algumas linhas,
eu estou lá no Conselho do Transporte e a gente percebe, né? Ela entra, tem algumas que não. Por isso, de repente, a tua não entra, mas assim, a do vereador lá, eu também fiz esse pedido do Laranjinha para entrar lá em cima do morro. Não sei se é a mesma que o senhor pediu também. Né? Ele já está passando. Então, assim, é com o tempo. Eu acho que vai demorar ainda uns 6 meses para endireitar isso aí. Tá? Porque dá uma vergonha mesmo. Dá uma vergonha. Dá uma vergonha, mas assim, é uma cidade que não se organiza. Não se organiza. Todo mundo puxa para um lado, puxa para o outro e ninguém senta nisso aqui. Ó. Tem que ter isso aqui para discutir. Ó. Tá? Tem que estar o bairro, tem que estar a polícia militar, tem que estar a polícia civil. Por quê? É um todo. Mas não. Todo mundo puxa para um lado, puxa para o outro, daí acontece o quê? Acontece que daí um manda e o resto fica prestando atenção. É assim que acontece em Criciúma. Não é? Então, sabe, dizer para o vereador por que nós não vemos mais na Câmara, depois que botaram esse vidro aqui atrás, que separaram a comunidade, o povo não vem mais. E não vai vir. Isso aqui é um desrespeito a nós lá fora. Só para dizer por que não tem mais. Porque essa em questão de motorista, as empresas agora, nesses últimos meses, fechou 20. Nesses 20 foram para a linha. Teve mais horário. Se tu perguntar para mim quantos horários a mais, não sei. Mas fechou porque teve mais linha. Outra situação da noite, eu acho também errado. As escolas, que tem que ter aqui também. Universidade, escola. O professor, estou com compromisso. Ele larga o aluno na estrada. Ele não fica estudando até o horário certinho. Ah, vou largar. Daí fica uma turma andando no jardim da vida ali perto da Assembleia, esperando o ônibus vir, que é só. Por quê? O ônibus tem horário. Tem aquele horário porque a aula sai naquele horário. Não sai quando o professor dá a vontade dele. Tomara aquela Unesc lá é uma vergonha. É que horas que sai de lá? É 10 e alguma coisa. Então, esse professor xuxo, né? Aí eu vou embora porque tem compromisso. Solta a gurizada no vento. Tem que ser respeitado o horário. Tem horário de ônibus que hora? É 10 e meia, 10 e 15? Para que serve aquele horário? É para os alunos. Então nós temos que fazer um horário para quê? Os professores que não querem trabalhar, aqueles das 9 horas, 9 e pouquinho, horário para eles. Eles têm que cumprir horário, pô. Então, por isso que eu digo que é tudo um efeito dominó. Obrigado, gente. Porque nós não podemos. Ó, meio-dia. Todo mundo sabe que tem fila no terminal do Pinheirinho. Tem ônibus extra, tem tudo. Porque sai o SEDUP. O SEDUP tem que dar parabéns. Nem sei quem é o diretor lá, mas tem que dar parabéns. É o horário certinho, tu não vê um amarelinho saindo fora de horário. Agora tu olha os outros colégios aí, parece uma bagunça. Um sai às 8, outro sai às 8h30, e daí fico aí. Então nós temos que também chamar os professores para conversar. Né? Outra coisa. Até já esqueci, porque dá vontade de pegar uma meia dúzia pelo pescoço e trazer aqui, porque eles têm que vir. E quando chamam uma reunião dessa daqui, ela é interessante, ela tem que vir. E depois não adianta reclamar. Fico correndo no debate. Né? Nós precisamos fala em tem que botar mais ônibus. Tem que botar. Quem é que paga? Não é 3 passageiros que pagam um ônibus. Não tem, isso não existe. Ninguém trabalha de graça. Agora, a Câmara de Vereador tem que trabalhar com subsídio. Não é a Câmara de Vereador só fazer projeto, também faz projeto aqui para não pagar passagem. É a Câmara de Vereador, Câmara de Deputado, faz tudo projeto e solta na mão de quem? Não é o prefeito que fica 4 anos sem aumentar a passagem. Quem é que fica 4 anos sem pagando, né? Do jeito que está aí, todo mundo está vendo que a inflação é 12, mas é uma mentira. Né? Não, o ônibus não aguenta. Não aguenta. Vocês estão vendo o óleo diesel aí. O ônibus não faz 10 por quilômetro. Né? 1 quilômetro por 10. Não faz. Ele botou o pé no acelerador e já joga meio litro de óleo fora. Né? O pneuzinho daquele dali é 3,5 pila. E não tem nada, é à vista. O dissídio do motorista é agora.
Sabe quanto é que eles ofereceram? 0%. Aí estamos numa briga, estamos lá, vai ser resolvido. Tem que comentar. Mas vai cair aonde? Para a empresa pagar. Tem aumento de passagem? Ah, teve agora, Boca. Claro que teve. Mas faz 4 anos que não aumentaram a passagem. Sucateou tudo a frota dos ônibus. Como é que tu vai comprar o ônibus? Com dinheiro do quê? Dinheiro deles? Não. O dinheiro tem que vir dali. Antes dava dinheiro. Hoje estão trabalhando já. Essas empresas de ônibus só não quebraram nessa brincadeira porque eles arrumaram um monte de financiamento para pagar os funcionários. Foi a única coisa que se ferrou na vida foi o tal do bar, restaurante e empresa de ônibus. O resto ainda trabalhou ainda ia estocando, porque sabe que ia vender. Agora o passageiro não veio mais no restaurante. Os caras pagaram 3 a 4 meses, 60% ou 50% do bolso deles. E não teve governo nenhum, federal, estadual, que afrouxou, não. O deles pediram. Então, assim, a gente vê só bater em empresa de ônibus, né? E ali tem que chamar o prefeito também para a conversa. E o prefeito tem que subsidiar esse transporte. Florianópolis dá um dinheirinho, o Emílio dá um dinheirinho, Laje. Por que Criciúma não dá? Por que anda 36 mil hoje? Deve estar andando 6 mil é de graça. 6 mil de graça? Oh, mas é 6 mil tirando o lugar do trabalhador que não vai o horário lá para o teu bairro, porque ele tem que carregar aqueles 6 mil. Então, assim, não é a empresa de ônibus, não estou aqui puxando para o lado dela, porque eu trabalhei muito tempo ali, eu sei como funciona. Então, não é só a empresa de ônibus que é o errado. É prefeito, Câmara de Vereador, bairro, sindicato, todo mundo. Por quê? Tem que ter discussão. Onde tem discussão e confusão, se endireita. Tá? Não pode... Agora eu faço uma pergunta para vocês. Passou na Câmara de Vereador aqui o 25 anos que as empresas ganharam? Passou aqui? Aqui passou aqui? Teve alguma emenda, alguma coisa? Não teve? Então, assim, Câmara de Vereador é errado. Vocês falam amém? Não, a minha pergunta... Não, a minha pergunta é assim, ela passou aqui? A minha pergunta é essa. Oba, eu te respondo. Ela passou aqui, tá? Foi aprovado pela Câmara, com período de concessão, inclusive a toda a negociação que ocorreu com as empresas, todas elas passou pela Câmara de Vereadores. Então, assim, foi o único lugar que passou. No Conselho de Transporte não passou. O Gentil também está aqui. Eu que pedi um requerimento para a Prefeitura, depois que foi ganhada a licitação. Então, assim, a Câmara de Vereadores era para ter estudado mais. Não adianta agora falar de não ter cobrador, que passou aqui na Câmara. E em matéria de cobrador, eu vou falar que eu sou do... Né? Em Florianópolis, vocês fecharam um dissídio coletivo agora para tirar os cobradores tudo. Então, isso não é novidade para ninguém. Assim, a empresa podia investir na tecnologia para botar aquelas encrencas ali, que eu não sei o nome, botam ali para não pagar, mas vai comprar como? Que não tem dinheiro, está mal pagando os funcionários. É fácil? Então, assim, tem o prefeito de Criciúma, a Câmara de Vereador, tem que ficar em cima do subsídio. Subsidiar. Senão, não tem. Não adianta fazer projeto assim, mas eu amo a escola tal. Pega o teu salário de vereador e banca lá. Ou quer comer lá na minha casa e não quer pagar. É fácil? Então, assim, o transporte não é fácil tocar. Não é fácil. Se não endireitar, o Criciúma vai ter essa frota que tem aí para o resto da vida. Vai ter, não tem, é assim que funciona.
E motorista lá, se é motorista bom, pega. Agora chega lá dirigindo um trator, quer trabalhar de motorista carregando pessoa, não vai não. Né? E essa é a minha falação, desculpa, eu sou assim. E até para alertar vocês, que quando passar alguma coisa aqui, depois não dizer assim, eu não vi. Então não, né? Obrigado, presidente. Mas para esclarecer, Buba, na realidade, a elaboração, a aprovação do projeto, aproveitando a tua fala, claro, uma questão de ordem concedida ao vereador. Ô, Clésio, duas perguntas na mesma linha que o Zário fez. O Conselho de Transporte, ele tem alguma participação na planilha de custo ou nos horários dos ônibus? Ele tem alguma participação? Deixa eu, só um pouquinho, eu chamo de Buba, né, Clésio? Fica à vontade, Tá isso aí. bom. Buba, Só desculpa, cobrador mas de conta que me chama de Clésio. é que acabei concedendo o tempo para o Zaire, e anteriormente o vereador Juarez havia solicitado. Então, para uma questão de justiça, eu gostaria de ouvir, antes da tua resposta, o vereador Juarez. Pode ser? Perdão, vereador. Na sequência, só uma questão. Boa tarde, presidente. Boa tarde, secretária Giovana. Boa tarde, Andréia e os demais presidentes, Buba, os vereadores. Então, só para... A fala da Andréia foi perfeita, Andréia, quando fala que realmente tem que ter uma oferta da parte das empresas. Eu penso que o empresário, de qualquer ramo, ele vai ter que arrumar estratégias para poder trazer o público. Porque é concorrência. Então, eu tenho um comércio no meu bairro e surgiu outro, e aí eu tenho que me quebrar para arrumar estratégia para que eu traga o cliente. E por que que com as empresas é diferente? Existia uma situação antes da pandemia, e no período da pandemia foi diminuído os horários de ônibus. Fato. Quando terminou a pandemia, não voltou mais como era antes. E daí tu falou muito bem, e isso a gente já vem falando aqui. Se não acontecer uma oferta de horários, as pessoas vão começar a se habituar com isso. Não, tinha às 9, não tem mais. O que eu vou fazer? Eu vou de bicicleta, eu vou pagar um Uber, eu vou de a pé. E aí a gente vai ficar nessa situação. Porque diminuiu a quantidade de passageiros, diminuiu, mas daí falta uma oferta. De que forma que vai acontecer essa oferta? Se é através de subsídio? Não sei, mas há uma necessidade de a gente ofertar mais para que a gente possa resgatar novamente essas pessoas que estão buscando outras alternativas. E aí eu queria poder ampliar, porque quando o Toninho fez o convite para a questão do transporte coletivo e tal, e essa comissão, ela trata de mobilidade urbana, e que é muito mais além. A mobilidade urbana que impacta na saúde, que impacta na segurança, né, que impacta em várias situações. Na educação, porque, como o Buba falou, está lá o menino com dificuldade a professora libera, ele às vezes fica 1h30, como tem pai que liga os meninos lá do Verdinho, e daí agora para chegar aqui. E aí tem toda essa dificuldade. E que, lógico, quando o Rubens fala da questão ali porque a gente precisa pensar realmente no ser humano e tal, e realmente essa comissão é justamente para isso, Rubens, para aproximar. E é isso que a gente tem feito. A gente chamou aqui o pessoal que trabalha, que utiliza a bicicleta como esporte, como lazer. Nós chamamos aqui a equipe técnica da Prefeitura de Criciúma, chamamos a Unesc, o consórcio. Então, o que a gente está fazendo é realmente isso, ouvir para fazer os encaminhamentos, e aí, durante nosso debate aqui, que vocês possam também trazer sugestões, não somente do transporte coletivo, mas quando eu falo da segurança, nós tínhamos uma rua, a Virgínio Conte, que a Via Rápida acabou criando ali um muro, separando todos os bairros ali, né, Andréia? Isso impactou. Segurança, por quê? A polícia estava do lado de lá, Buba. Se Dona Maria chamasse, ele tinha que fazer um balão lá para ir do outro lado. Isso impacta na segurança. Da mesma forma, na educação, porque tinha meninos, vereadora, que estudavam no Dionísio Milioli, mas que moravam no Cristo Redentor. E tinha que atravessar a Via Rápida. Então, era um baita de um gargalo, que agora, graças a Deus, vai ser resolvido, mas eu estou falando isso só para que a gente possa entender que realmente a mobilidade urbana é muito mais além.
E aí o Rubens estava falando, tem uma situação às vezes no bairro dele, que tem 2 ruas lá que precisa abrir, então traz isso para nós. E vocês podem levar isso para dentro do grupo da UABC, para que a gente possa realmente, quando terminar essa comissão, a gente poder fazer realmente os nossos encaminhamentos e fazer as nossas cobranças. Porque realmente esse é o nosso papel. E para mim não vai valer nada essa comissão se chegar no final a gente... não tem nada. Não tem nada relevante para a gente fazer. Vai ficar só apenas mais uma comissão que se reuniu, que conversou e que não teve nada, não apresentou nada. Então, para isso, realmente, a gente precisa da ajuda de vocês. Era isso. Obrigado. Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador, né? Gentil Francisco. Obrigado, gente. Boa tarde, presidente. Cumprimentar Vossa Excelência, o Toninho, agradecer, Toninho, pelo convite. Olha, falar, todos nós falamos, né? Primeiro, eu quero isentar aqui o OABC. A gente entrou agora no CMT, que é o Conselho Municipal de Transportes, este ano. E quando fez a concessão, que já era anunciada por todos, que teríamos concessão em Criciúma, com 20 milhões e poucos veio para o Caixa, e por 25 anos, todos os políticos sabiam desta concessão. E agora nós participamos. E lá no CMT tem pautas, né, Buba? A gente não pode... O Rubens, que sempre esteve ali, não é assim como a gente pensa e nem como a gente quer. São trâmites legais. Eu espero que essa comissão aqui não fique apenas na falácia. Primeiro que, quantos quilômetros de ciclovia nós temos? Eu ando por aí, eu tenho mais ou menos uma base. O que foi feito, o que está sendo feito, que se projeta para o futuro a médio, a longo ou a curto prazo? Não se tem. Por exemplo, hoje, qual é a cidade mais próxima de nós, que tem a maior ciclovia, vai ser uma das maiores do Brasil? Forquilinha. Forquilinha está caminhando para isso. Nós temos uma ciclovia na Avenida Assembleia de Deus. Hoje o que falta é divulgação. E vou chegar nisso. Forquilinha, inclusive, deu a ideia, presidente, para o prefeito, que em imediato já ligou para o Robert, que tem conhecimento dessas causas. Se aumenta a ciclovia, o que aumenta? O número de ciclistas, né? As pessoas vão utilizar para o transporte. Até que deu a ideia de um projeto para ele. Ele gostou porque isso é um avanço para o futuro. É um avanço. Nós temos uma ciclovia lá na Assembleia de Deus, que a manutenção é bem pouca, as pinturas, e ela não foi feita 100% como deveria estar. E a própria ciclista também desobedece, anda no asfalto. E não há fiscalização no tocante a isso. Transporte coletivo. Mina do Mato também recebi reclamação, já escrevi, inclusive. Eles empurraram o ônibus. E não foi uma nem 2 vezes. Linha de ônibus. Agora, senhor presidente, que nós tivemos, não adianta depois que a chuva vinha, o meteorologista fala que vai chover, eu tenho guarda-chuva e não levo. Nós tivemos agora, recente, a mudança da Celeste do posto. Eu também represento aqui a Federação dos Municípios de Santa Catarina. E nós fizemos, juntamente com a ABC, eu não consultei André, porque nós fizemos rapidamente, foi levado lá para próximo. Eu disse para o Casagrande, que é o irmão do Zário, o Zunei, né? Zunei. Eu disse assim, vamos fazer o seguinte, eu sou pobre, mas eu vou dar R$500 se em 1 hora passar o ônibus aqui. Ele olhou para mim, não, vou fazer o seguinte, aumento para 1.000 e boto 2 horas. Não passou um ônibus lá. E foi para lá. E, inclusive, está ali. Saiu, olha, ficou totalmente fora de rota. Ele deixaram acontecer. Então, os nobres vereadores que têm seus assessores e conhecem a cidade de Criciúma, sabem deste problema. Quando teve o acordo com o Ministério Público Federal lá no Ouro Negro, diversos vereadores estavam presentes. Você estava lá presente também, queriam tirar os cobradores, que ia ser isso, ia ser isso, isso. Reduziu? Claro que reduziu. Claro que reduziu. Aí se contesta hoje, nós temos agora a fiscalização das vans, que é um transporte alternativo. Mas se nós temos o primeiro transporte de ônibus e não está cumprindo, também se abre uma lacuna para outras funções na cidade. Há de se pensar nisso, da viabilidade disso. Agora, se não há, vou falar uma coisa certa, tem municípios do país que estão subsidiando. Para quem não sabe, hoje nós temos aposentados que andam de graça, policial que anda de graça, professores que andam de graça. Vamos o quê? São quantos? São quantos? Por exemplo, professor, vamos taxar um professor? Até 3.000 não paga. De 3.000 para cima paga. O policial. A Constituição diz no seu artigo 205, inciso 3, que todos nós somos iguais perante a lei. Então, também, a empresa também merece ser vista nesse aspecto. Que tipo de subsídio pode ser dado? Que tipo de mudança pode ser feita? Isso eu não vi.
E nós temos que ser prudentes no tocante a esses pontos que eu estou colocando. E não tem ônibus. Não tem ônibus. As pessoas... eu ouço todos os dias. O meu centro comunitário lá, no meu bairro, e agora eu vou chegar num ponto que é simples, fácil. Eu cedi uma vez e deixei para mais vezes para fazer os cartões. Não foram mais, não nos procuraram. Quem sabe? Quem sabe? Tem gente que não sabe ainda. A Criciúma tem gente que não sabe que tem que ter um cartão, gente. Vocês sabiam disso? E qual a divulgação? Onde é que vocês viram isso? É nós divulgando nossos grupos. Que tipo de divulgação é feita? Isso jornalisticamente, qualquer pauta, qualquer jornal, qualquer site, qualquer rádio, qualquer TV, quando se tem uma notícia, vai querer divulgar. E nem isso, a competência sobe acima. Então, cabe ao Poder Legislativo também exigir isso das empresas. Por exemplo, esta casa aqui, presidente, ela aprovou um projeto de lei que 50% da frota teria que ter climatização no transporte coletivo. E até agora não temos. Aí você vai andar numa van que é climatizada ou no ônibus? Mesmo preço. Nós precisamos de vagas de motorista de trabalho. São famílias. São famílias que necessitam daquilo ali. Ninguém é a favor do aumento, mas eles, é uma realidade. Eu falei com um cara de transportador, tem 140 caminhões, tudo que aumenta. Não, gentil, isso a gente nós cobrava 3 mil, agora está 6 mil. Eles pagam, sabe por que eles pagam, presidente? Porque repassa para nós, consumidores. Estoura aqui no pequenino, vereadora. Estoura aqui no pequenino. Então, a realidade é essa, nobre vereador. Quantos de ciclovia que nós temos? Qual a motivação? O que tem para o futuro? Transporte coletivo. Quais são as linhas que faltam? Lá nós temos pauta, repito. A UABC, onde está entrando agora nas comissões, tem representado e muito bem. E nós não participamos de planilha e nem de negociações. Inclusive, quando nós vamos lá, a gente sempre dá umas pitadas, né, Buba? Está aqui o Buba, que não deixa eu mentir. Mas só que a gente tem que seguir, Rubens. Quando assim, eu te entendo, eu recebo N reclamações. Entende? Então não adianta tu não vê mais ônibus. Nós temos que mudar isso. De que forma que se muda isso? A Câmara devolve dinheiro? É tipo a Petrobras, tem 44 bilhões, faz um caixa, reduz, dólar baixou, não baixou o combustível. E que tu viu manifestação? Então, eu não quero vir aqui para falar. Eu tenho meu trabalho, eu vim aqui para contribuir. Isso tem que ser feito sempre. Está aqui a OABC, está aqui moradores, está aqui a comunidade, e vocês também são comunidade. Não adianta passar por passar. Outro problema crucial, vereadores, eu vou até fazer um vídeo agora, que eu falei para a Kátia, há 3 anos atrás, eu quero que vocês, vereadores, vão no Rio Mânia. Até eu falei um dia, o Lessa, eu tenho um programa na nossa rádio comunitária, o Lessa, vou até aproveitar um gancho, passa no Rio Mânia para ver o inferno que é aquilo ali, e ali é simples de resolver aquilo ali, e não é feito nada. Se isso chama-se mobilidade, quando eu fazia o programa na TV, eu tinha que chegar no horário certo, eu cortava caminho, é um estresse que dá nas pessoas, é de manhã, meio-dia e de tarde. Então, pequenas coisas no transporte, ô relator, vereador Juarez, também tem que ser constatados os pontos cruciais que nós enfrentamos. Lá no SEDUP é a mesma coisa, Santa Luzia. Passa lá no SEDUP. Quem é o vereador que já passou no horário de pico lá? Passa lá para vocês verem. E tem sugestão até para desviar ali. Tem como fazer, tem como se fazer. Então, gente, vamos conversar, mas vamos colocar no papel isso de uma forma mais... Vamos cobrar de forma diferenciada. Nós não temos poderes. Vocês têm? Mas até que ponto? Eu vi o orçamento do município de 1 bilhão e 500 milhões e as emendas substitutivas ao projeto ali, onde era para ir muitas coisas, deixaram a desejar, me desculpem. Mas é uma realidade. O que precisa hoje de rodovia, de ciclovia? Quanto vai ser investido? Aonde pode ser investido? Quando está sendo programado? Quero concluir dizendo, senhor presidente, o trabalho de uma associação de moradores, de um líder comunitário quando trabalha. O nosso bairro, se vocês não sabem, que fique gravado nesta casa, os 70 milhões que está indo para o Santos Dumont foi graças ao trabalho que fizemos lá na Avenida Assembleia de Deus. Por quê, gentil? Porque o Fomplata só libera recursos conforme obras concluídas no município. E a maior obra do prefeito foi 2 milhões 670 mil. Por isso, esse dinheiro foi para ali. E nós fomos buscar a última parcela, que era de 1 milhão 117 mil com 56 centavos, que estavam engavetadas nas gavetas lá na Prefeitura Velha, porque havia pegado fogo. A gente tem feito o trabalho de líder comunitário, mas cabe mais ao Poder Legislativo também, de procurar e buscar fazer projetos junto com a gente, para depois nós vir aqui reclamar daquilo que poderia ser evitado antes. Dá para fazer? Dá para fazer, basta querer. Obrigado, gentil. O Silvano, deseja contribuir? Antes de abrir. Boa tarde a todos. Só complementando a frase do nosso vereador sobre a concessão que teve a reunião lá. Eu estou um pouquinho mais tempo já como líder de bairro, né? Até por isso nós não tivemos conhecimento nenhum. Né? Desde quando começou a voltar o ônibus negativamente,
Eu vim conversando com o Giló lá na prefeitura, ele mandou entrar em contato com o Gustavo da DTT. Até hoje, nunca tive uma resposta. Aí com o Toninho, quero agradecer ao convite para estar aqui hoje. Nós lá no bairro Jardim Esteves temos 4 horários de ônibus durante a semana. Uma às 7h30 da manhã, uma ao meio-dia, 1h30 e uma às 6h30 da tarde. Tá? As crianças que estudam quarta linha, no centro, têm que descer lá na Luiz Rosso e vir a pé. São 1 quilômetro, dá 1 quilômetro e 400 metros. Até lá embaixo no bairro. Isso, aqueles que moram no começo do bairro. Até o final do bairro dá mais uns 800 metros. Então, tem crianças, adolescentes, meninas, né? E fora o pessoal que trabalha até as 10 da noite, não tem horário de ônibus. Então, esse é só um apelo que a gente precisa ter da Câmara aqui de Vereadores. Obrigado. Obrigado. Olha a importância que é essa discussão, que esse debate, né? Eu vou, antes de abrir a palavra para ti, Boba, eu vou liberar para a Andréia, que havia solicitado antes. Aí depois tu vai participar também. Fala, Andréia. Ela liberou para ti? Liberei. Então tá. Então pode falar, Boba. É do time, né? A presidente... A presidente é muito atuante, então ela sabe que, né, são parceiros, graças a Deus. Eu aprendi em casa, e eu acho que os nobres também aprenderam, que a gente tem que fazer ponte na vida da gente. O único lugar que não faz ponte é Criciúma. Se tu pega, vamos fazer rua aqui, mas não tem uma ponte. Está lá, o vereador falou. Não tem uma passarela. Tu vai na frente da rodoviária, já morreu quantos cristãos lá? Não tem uma passarela. Tu vai na São Cristóvão, não tem uma passarela. Então nós somos bons de asfalto, mas somos ruins de ponte. Tá? Tu vem ali nesse onde... Agora, que coisa linda, governador, lá, é 1 milhão cada um aí. Agora vão liberar aqui essa... Como é que se fala isso aqui? Via rápida. Me diz uma ponte que tem nessa via rápida. Que é uma encrenca em tudo quanto é lado. Então, assim, é uma cidade sem ponte. Onde não tem ponte, não tem... Né? E eu vou dizer mais, o vereador. Sem o subsídio, vocês esquecem. Morro Estevão não vai ter mais ônibus. Tu não vai ter mais ônibus. Vocês esquecem. Ninguém trabalha de graça. Vocês vão ficar batendo na porta do prefeito, do TTT, da onde vocês quiserem. Tá? Vocês, às vezes, quando vão ganhar 1, 2 horáriozinho, se não tiver subsídio, não tem. É muita gente, todo dia, a população de cima vai ficando velha e quanto mais carteirinha. Então, assim, ou nós pegamos subsídio, ou senão nós somos fuzilados. Outra coisa, todo mundo, coisa maravilhosa, compra uma roupa de bicicleta, uma bicicleta linda, maravilhosa, vai andar no meio do ônibus, cristão. O ônibus, ele tem 30 centímetros de cada lado do amarelinho. Tá? Tu facilitou, tu pega no guidão da coisa. Foi feito alguns anos atrás num trabalho que morria muito mais gente. Aquele bistec, pelo amor de Deus, né? Hoje, os últimos ali foi um ciclista, um menino, e agora essa senhora ali no terminal. Mas nenhuma culpa de motorista de ônibus. Tudo é culpa dos governos, que não faz onde tem que andar. Né? Daí a avenida bonita, aí a Coqueiro, mas daí tem um lugar ali para passar, que é o pedestre, no lado do ônibus. A bicicleta também anda ali dentro, não pode. Coisa linda, fizeram agora ali, onde vai para a quarta linha. Aquela rua pintada de vermelho, parece um pai de santo ali, né? Mas chega num pedaço, joga para dentro da rodovia. Joga para dentro da rodovia. E cai aonde? Cai no meio dos caminhões e do ônibus. É cidade que não é pensada. Se já fez tudo novinha, por que já não fez? Do bairro São Luís até na quarta linha. Por que fazer só até metade? Então, assim, tem alguma coisa errada? Os engenheiros têm que se explicar. Coisa linda, o cara chega naquela quarta linha, tudo vermelho. Aí depois, lá na frente, vai acontecer acidente, sim senhor. Porque tu vai mandar os ciclistas lá subir o Morro da Bananeira que tem lá. Mas o resto não tem. Então, assim, os motoristas de ônibus, eles não têm culpa nenhuma de atropelamento. Aí agora botaram um administrador no terminal, licitação, coisa querida, coisa bonita de se ver, né?
Só que ninguém cuida das portarias para não deixar. E assim, ó, e os ciclistas, eles entram dentro do terminal no pau, vocês não têm noção. Ciclista, de roupinha, de capacete, coisa mais linda do mundo, eles entram ali, eu acho que o motorista vai perceber que ele olha para trás, para tirar um ônibus aqui dali, ele tira com 5 centímetros encostado do amarelinho ali. Ele olha, se não vê o ônibus, ele não vai olhar ver se tem o tal do ciclista passando ali. Ele pega e pronto, não tem conversa. Então, assim, a cidade está planejada errada. Faz um pedaço bonito, outro pedaço feio. Está faltando um ônibus aqui, não está lá. Tá? Então, assim, o ônibus, vocês podem se bater até não querer mais. Se não fazer um subsídio para isso aqui, não vai ter. Vão andar com ônibus velho o resto da vida. Né? Essa é a minha opinião. E demais. Mobilidade, lá nessa rodoviária, o que tem de projeto aqui para fazer o tal o próprio vereador Zairo fez o projeto ali do pessoal descer. Não faz, o pessoal não faz, tem que cobrar desse povo. É bonito. O governador vem para cá e diz assim, eu vou dar 1 milhão aí para cada morador. Cadê o meu? Cadê o meu? O meu ele pode botar nessa mobilidade. Não botam. E quando faz mal feito. Está a prova na Luiz Rosso. Está a prova na Luiz Rosso. Fizeram uma mini saiazinha ali, pequenininha, e o resto deixaram. Ali vai dar acidente. Ali vai dar acidente. A hora que daqui a pouco vai dar problema. Então, está na hora de ter um debate. Eu acho que, vereadores, tem que ter mais isso aqui com mais gente. Botar a empresa de ônibus, botar a polícia militar, botar o TTT, tudo junto e soltar uma faca no meio. Botar uma faca no meio. Para ver o negócio, porque são tudo errado. É tudo errado. Então, certo, vamos discutir. Daqui a pouco eu peço a palavra de novo. Né? Não cortem. Essa é a ideia. Boa tarde, Paulo. Paulo chegou um pouquinho atrasado. Boa tarde. Andréia, pode falar, depois a vereadora Giovana quer se manifestar. Então, primeiro, Juarez, vendo a fala do nosso amigo aqui, me deu saudade lá do nosso tempo de infância, né? Que o pessoal da Ana Maria tinha que descer no nosso Ar da Salete e ir a pé por Ana Maria, porque não tinha linhas de ônibus. E, em vez da gente evoluir, chegamos na época de regredir. E quando eu falei ali dos idosos, Kaminski, eu me referia a essas pessoas que andam tanto de carro e que nem fizeram o seu cartão, mas que lá, um momento da sua vida, precisam na frente do hospital, de uma clínica, e acabam não podendo, né, exercer o seu direito de ir e vir. Né? E eu queria fazer primeiro uma pergunta para depois falar da mobilidade. Eles nos questionaram nos grupos de presidentes de bairro. O consórcio ficou com as mesmas empresas por não ter busca de procura por outras empresas. Foi isso, né? Tá. E agora, entrando um pouquinho na mobilidade. Quando eu assumi a Associação de Moradores do Bairro Nossa Senhora do Salete, há 3 anos atrás, foi feita uma audiência pública, a qual o Juarez, como presidente de bairro, na época, estava presente. E nunca aconteceu nada do que foi decidido lá nessa audiência. Então, um dos grandes problemas que a gente mobiliza comunidades, a gente mobiliza autoridades, a gente mobiliza presidentes, leva toda a pauta, toda a demanda, toda a voz da comunidade, só porque a gente não é ouvido. Não é, vereador? A gente não é ouvido, as coisas não acontecem. A Via Rápida está lá, cortou a colmeia industrial. E o que o povo fez? Deu o seu jeitinho. Começou a passar por cima da calçada, destruiu a calçada inteira e estão fazendo o seu próprio caminho. E aí, muitas vezes, eu estou lá fazendo a unha, que a minha manicure fica na frente ali daquela passagem, e a própria polícia faz aquele trajeto ali. Então, como é que a gente vai cobrar, né? Então, se já fizeram aquela via alternativa ali, né, vereador Juarez, que a gente possa pedir um pouco mais de atenção e fazer alguma coisa ali que realmente resolva o problema. Porque acontece acidente de trânsito ali e vai acontecer coisa muito mais grave porque as pessoas deram seu jeitinho brasileiro. Aí, quando a gente fala de mobilidade também, eu lembro de uma época que passou por essa casa um projeto de lei para que na frente de todas as escolas houvesse faixas elevadas. As faixas elevadas não saíram na frente de todas as escolas. É segurança pública, são crianças. E outra questão, ônibus, linha de ônibus. Reduziu linha de ônibus? Reduziu.
Mas o trajeto continua o mesmo. Mesmo que passe um no bairro, ele faz aquele mesmo trajeto. Porém, nós, presidentes de bairro, temos há 2, 3, 4, 5 anos pedindo os abrigos cobertos para a DTT. A gente também cansa. Aí a gente faz ali, conversa com os moradores, quais as demandas. Ai, Andréia, o abrigo. Muitas vezes a mãe na frente da creche, embaixo de chuva, de sol forte, e a gente pede uma vez, leva um requerimento, passa pela Câmara, vai lá, bota um ofício, fala com o Gustavo, e as coisas não acontecem. Então, assim, eu acho que precisa ter mais pontualidade. Realmente tem que chegar lá. Tá, não, eu acredito que os presidentes de bairro, né, tá aí o Gentil, os nossos colegas aqui, conseguiram, né, Juarez, com muito esforço, estarem sendo mais respeitados em nossa cidade. Mas a gente precisa que também o poder público nos ajude a ser respeitado pelos órgãos lá. E eu vou dizer para vocês, de cadeira, que o que nós mais temos problema é com a DTT. Essas placas, essas lombadas, essas faixas de pedestres, é a DTT e elas não realizam o que a gente pede. Importante a tua fala. E, de fato, o que eu vejo hoje é uma representatividade muito forte da OABC e das presidências dos bairros. Hoje eu percebo isso, é visível essa participação de vocês na comunidade. É verdade. Pela primeira vez eu vejo, de fato, uma participação efetiva na comunidade. Vou passar a palavra para a vereadora Giovana. Obrigada, presidente. Bom, quero agora sim desejar uma boa tarde a todos e todas. E todas, né? Só nós duas, né, Andréia? Eu anotei algumas coisas aqui, porque eu tenho o costume de ouvir mais aqui nas nossas comissões ao longo desses meses, né? Eu acho que já foram 2 meses, né, vereador? Terceiro mês vai fechar. Exatamente. E a gente tem recebido dados e informações bastante surpreendentes assim, sobre o município, mas eu quero chamar a atenção para falar... É Rubens, né? Para falar do Rubens, que é uma coisa que eu tenho falado muito aqui na Câmara desde que assumi no ano passado, que é sobre essa questão da gente valorizar tanto as pontes, as rodovias. Pontes não, né, Buba? As rodovias, as reformas, etc., asfalto, isso aqui é muito bom, necessário, qualidade de vida, urbanização também, mas a gente não foca nas pessoas, né? Por isso que não tem passarela na via rápida. Porque não importa a pessoa, importa o carro, você pode chegar mais rápido na praia, né? Então, isso aqui dá para dar um exemplo. Desde o ano passado, quando a gente convocou, já numa tribuna livre, se não me falha a memória, ou no horário político, para falar que as empresas que fazem a gestão do transporte público do município, eu mencionei a necessidade do subsídio. Todo mundo se olhou, torceu o nariz, o que essa louca está falando, né? Você vai complicar a gente. Então, não adianta um vereador falar, tá? E a população também não entender do que se trata. Eu por várias vezes, acompanhei toda essa movimentação do alcance, de aumentar as linhas de ônibus, das frotas, enfim. A resposta que nos foi dada, para a gente parar de bater aqui na Câmara, que era toda a sessão, a gente tinha que discutir sobre o aumento de linhas ou não, sobre esse ônibus vai vir ou não vai vir, porque teve um feirão de empregos. Pô, como é que vai ter feirão de empregos se o fulano do Renascer não consegue acessar o ônibus porque não aceita dinheiro, sendo que ele nem tem, né? É fácil, né? Falei, por que não descentraliza, então? Leva esses feirões para os bairros, para os lugares, e aí tem que melhorar. E tudo isso que vocês estão falando, a gente ouviu de quase todos os segmentos, inclusive do empresariado, que entende que as pessoas não vão comprar, primeiro, porque é o momento político que a gente está vivendo, e a crise financeira, mas também porque não tem acesso. Então, o subsídio para a gente, e aí eu entendo como fundamental, e questionei, inclusive, o setor técnico da prefeitura, sobre subsidiar, por que não, as gratuidades, então, que, inclusive, é vista pelo próprio executivo, e foi motivo de uma briga minha ferrenha dentro da prefeitura, que saí, virei as costas, digo, não me chamem mais, porque eu não participarei com esse desrespeito, porque eu falei, olha, a compreensão é que a gratuidade, que é para os estudantes, para as pessoas com deficiência, para os idosos, é gasto, e não um direito conquistado das categorias, desses grupos organizados. Mas é um direito. Nós não podemos botar esses grupos de pessoas contra a população. Nós devemos construir a possibilidade de um subsídio. Florianópolis investe 5 milhões de reais e ainda tem greve, não tem, Buba? E ainda tem greve.
Florianópolis investe 5 milhões e dá condições para que num domingo por mês o prefeito tenha coragem de dizer assim, ó, vou andar de graça. Paga uma vez e anda 3 horas de graça. Quantas vezes, cada vez que sobe no amarelinho, tem que pagar? Aqui é assim. Nem esse tipo de possibilidade a gente recebe no município. Então, o subsídio, que Florianópolis é exemplo, aí serve de exemplo para tantas coisas, mas daí na hora de botar subsídio não serve. Tá? Aqui é uma constante, aí chama atenção para falar do Rubens, porque é um pouco disso do que a gente está vivendo em todos os setores, e no transporte coletivo, na mobilidade urbana, não é diferente, que é precarizar para terceirizar. Entrega para o terceiro setor resolve. Não é por aí o caminho. O município, o Estado, né, o ente Estado, não o estadual aqui dizendo, tem compromisso de garantir serviços públicos de qualidade. Tem compromisso. Aí, quando não dá conta, terceiriza. Quando não dá conta, passa as coisas no afogadilho, como foi o próprio projeto que passou aqui, boba. Sabe muito bem que foi no afogadilho. Como outros tantos que vieram. Não deu uma semana do projeto. Não deu uma semana, mas tem que ter, senão não vai ter transporte coletivo para as pessoas. E estou falando nesse tom aqui, porque vocês me conhecem. Eu já usei vários tons. Esse aqui é o mais radicalizado que eu tenho, porque me irrita de verdade esse tipo de situação que a gente está vivendo. Ah, porque nós abrimos o feirão, não veio ninguém. Emprego tem, não tem a gente interessada. Não tem a gente que consegue embarcar no ônibus para acessar no centro da cidade. É isso. É simples. É um pouquinho de humanidade que falta, né, Rubens? Então, falei isso. E sobre a DTT, uma coisa que a gente tem feito muito, toda sessão da Câmara, vocês vão ver, 3, 4 pedidos. Nosso mesmo chega a ser cansativo. Aumentar a hora de ônibus para tal bairro, frota para tal serviço. Não. Toda semana tem. Não são acolhidos. Não são. Só que o que nos foi dito é isso. Não, é só pedir que vai ser acolhido. Só tem que dizer qual que falta. A gente fala. Vê se aumenta. Não aumenta. Mas aí há também uma falta de compromisso dos dois órgãos. Isso é fato. Tá? Porque o que nos foi passado aqui é que havia uma tabela. E que vai aumentar até janeiro, vai chegar a frota que já é. Mas não é suficiente. Não é mais suficiente. Aí fica uma coisa assim, uma via sem sentido, né? Ah, porque diminuiu muito a circulação de pessoas, a gente não consegue aumentar. Mas aí não aumenta a frota porque não tem pessoas, mas também as pessoas acabam usando outros serviços, porque é o que a Andrea citou muito bem. É muito mais prático, por mais que seja mais caro. E vão surgindo opções. Não tem aí um aplicativo que agora custa R$3 para andar de ônibus? É mais barato que andar de ônibus. Para transporte particular, privado, climatizado, um carro. Então, falta um pouco dessa mobilização social, e aí quero parabenizar sempre o Toninho, que tem uma relação com a comunidade que a gente respeita e valoriza, e que eu acho que foi a melhor, provavelmente, melhor das nossas reuniões até aqui, tá? Posso falar com tranquilidade, não só porque tem uma mulher de luta aqui, tá? Mas porque, de fato, para a gente é muito importante. Mas aí vou encerrar falando uma coisa que todas as vezes que a gente está nessa reunião, eu cito. Vocês sabiam que o plano diretor da cidade, que discute sobre isso tudo que a gente falou, passarela, uso de passeio, né, a calçada, uma série de coisas, está passando aqui sem discussão da comunidade? Passa aqui, eu votei contra todos, sozinha. Tá? Então, o plano diretor com o plano de mobilidade é completamente necessário de fazer alinhado. O plano de mobilidade vai sair em 1 ano. Em 1 ano. Só que o plano diretor está passando. Vocês pegam qualquer cidade do país, que isso, inclusive, é uma questão de responsabilidade fiscal, tá? Discutir com a população do plano diretor. Qualquer cidade do país, a discussão é com a comunidade. Com a comunidade. E aqui passa uma mudancinha ou outra, que tem uma mudancinha ou outra, que aí tu pega o anexo, tem 25 páginas de mudança. Como eu não sou técnica, vou saber votar aquilo ali sem a comunidade estar presente. Sem a gente ver o que de fato está sendo mudado. Então, eu voto contra, não me sinto à vontade, não, porque eu acho que o plano diretor passa por essa nossa discussão do plano de mobilidade. Tá? Então, chamo a atenção para mais essa questão, para a participação também das associações de moradores nessa discussão. Porque a gente vê passar aqui toda semana alguma mudança, alguma coisa diferente que depois impacta lá na frente na questão da mobilidade. E a gente só vai entender que não, mas passou aquela vez, né? Então, só isso. Obrigada. O Buba quer falar.
só sugerir uma... O Buba quer falar e o Rubens também. Rapidinho, rapidinho? na fala da Tá, vereadora. mas rapidinho, tá? É uma sugestão para a Câmara de Vereador. Subsídio para cada linha. Porque assim, ó, vai acontecer o quê? Vai ganhar as linhas que tem gente, não precisa, né? Mas a linha tua, se dando a prefeitura dando um subsídio, pelo menos pagando óleo diesel, não precisa ter passageiro, o ônibus vai passar. Subsídio para cada linha separada. E eu acho que é interessante, porque daí não precisa, se tem gente, não passa ônibus. Passa ônibus. Se não tem, não passa. E se faz o subsídio, não importa se tem ou não tem, vai andar. E outra coisa, mobilidade. Vocês olham o transporte de cargas. Um caminhão hoje ele custa 1.200.000, uma carreta. Tá? 50% do emplacamento desses trecos vem para a prefeitura fazer placa e asfalto. Tá? Só que os nossos, eu sou do sindicato, isso eu estou falando como presidente do sindicato, os nossos transportadores estão indo embora, sabe por quê? Aqui tem um espaço aqui para eles fazer o tal do Porto Seco, né? O Porto Seco, nem a rua não tem capacidade de passar patrola para abrir, que já fechou. Então, assim, estão indo embora. E 50% dos emplacamentos ficam em Criciúma. As multas ficam em Criciúma para fazer o quê? Placa. Mas quem administra o dinheiro não é a TTT. Vocês sabem mais do que eu. É o prefeito. E ele bota onde ele quer. Ele bota em asfalto. Não passou a lei aqui que pode gastar, ou pegar o dinheiro das multas e botar em asfalto? Vocês dão uma estudada aí que... Foi em 2017, acho. Então, assim, tem que olhar tudo isso. Então, assim, o dinheiro vai para que é mais fácil. Asfalto. O pessoal não olha a placa. Quer ver asfalto. Então, assim, a mobilidade tem lei, tem que dizer, vamos repartir esse dinheiro, 50% para o asfalto, 50% para a placa. Né? Então, assim, é errado. Lugar para parar caminhão para carga e descarga. Olha em Criciúma. Vai lá, tá lá os carros estacionados. E vocês sabem o que é chegar no centro da cidade, ter duas cargas e descargas só. O coitado do ajudante, o motorista tem que cuidar da carga, porque senão os vagabundos roubam. E o ajudante tem que sair daqui e ir lá não sei aonde, com 3 caixas, 5 de cerveja gelada para levar lá para a bodega. Ou de carregar para o comércio. Então, só tem que dar um estudo, presidente, com cargas e descarga dentro da cidade de Criciúma, não só dentro do centro. No Rio Maina, na Próspera, cargas e descarga. É uma prioridade também que nós temos necessidade com os motoristas. Obrigado. Obrigado, Buba. Eu vou ouvir o Juarez, o Rubens. Tá? Falou, queria falar ainda não, né? Não. Vamos ouvir o Rubens rapidinho e nós já vamos finalizando os nossos trabalhos. Né? Se alguns vereadores quiserem fazer mais algum questionamento, prepare para ser jogo rápido para a gente poder otimizar os trabalhos. Tá? Lembrando que a importância dessa nosso debate, essa discussão aqui hoje, ela é fundamental para que a gente possa fazer um ótimo relatório. Presidente, presidente, depois só uma questãozinha de ordem para responder um fato ali do Buba. Fala, Rubens. Então, eu vou ser rapidinho, a vereadora me chamou para a conversa novamente. Subsídio é sensacional, ótimo. Mas, vereadora, eu aproveitar de uma situação de eu ir lá pedir um determinado horário para a minha comunidade, eu não quero. É uma coisa para o município inteiro, gente. Ridículo eu chegar aqui e pedir um horário para a minha comunidade e deixar o resto da cidade. Eu quero que a cidade ande de ônibus. Tá? Não tem, o povo não vem para o centro porque não tem ônibus, gente. E ainda não aceita o dinheiro. É essa a minha preocupação. Né? Agora, bom, vou deixar por aí. Com relação à mobilidade urbana, em 2019, quando a gente recebeu do CLESE que a gente ia ter 3 ruas asfaltadas, que é onde passa o ouro, e o restante seria de lajota. E, na mesma oportunidade, lá em 2019, seria aberto a Rua Zélio Paulo Gale, que ela faz a ligação a Afonso Pena e Anilo Peçanha, e que é bem próximo da minha casa. A empresa foi lá, concluiu a obra, como já foi inaugurado, e essa rua não foi aberta. Tá? Como disse o vereador Juarez ali, eu vou trazer para vocês novamente aqui um pedido, e até questionar por que aquele pedaço de rua, um pedacinho de rua, uma quadra, não dá 200 metros, por que não abriram aquela rua? Tá?
Eu acredito até que ela deva estar no contrato da empresa quando foi feito a pavimentação das ruas lá. A João Caetano, a rua ali atrás do cemitério, mas foi bom que aconteceu um caso muito inusitado ali, porque uma viatura da polícia foi passar por aí, não viu um monte de terra, quase tombou, quando foi pegar um cidadão lá do outro lado. Aquele terreno ali é do seu Geraldo Sequinel. A gente tinha um trânsito muito bom com o seu Geraldo, que ele, até antes da 2019, antes de começarem ali as obras no São Luís, nós estávamos perto de conseguir com ele a abertura daquela rua para a minha comunidade no posto de saúde do bairro Milanês. Tá? Por questões políticas, não sei o que deu lá, que o homem se queimou lá, mandou botar um monte de barro de areia lá, aí deu uma ocorrência que a polícia foi obrigada a correr atrás de um louco que foi lá para o Milanês, lá eles esqueceram que tinham botado o camburão, foi e quase tombou. Foi pedido também já há muito tempo a abertura daquela rua para ligar as duas comunidades. A gente não tem a resposta. Eu vou fazer aqui uma pergunta, não sei se os vereadores vão poder, quem está já há mais tempo discutindo do transporte coletivo. Na ausência desses horários de ônibus, eu, Andréia e outros companheiros, presidente de bairro, qual é a possibilidade, ou não existe nenhuma possibilidade, já que não existe a possibilidade deles colocarem os ônibus para atender a nossa comunidade, de nós estar cadastrando algumas das vans da nossa comunidade para nos atender nesses horários que nós precisamos. E qual é a possibilidade dessas vans ter o acesso direto ao terminal para deixar o passageiro dentro do terminal? É uma proposta que eu tenho, já que eles não querem nos dar, vamos procurar o Ministério Público e vamos ver. Pô, que isso? Nós não estamos vivendo num país ditador. O terminal é nosso, tudo dinheiro nosso. Se houver possibilidade, senhores vereadores, vocês estão mais por dentro do assunto, de nós cadastrar 2, 3 van cada comunidade. Ah, não tem ônibus? Não tem. Eu tenho 5 na minha comunidade, 5. Os horários que eles vão pegar as crianças, eles ficam isentos. Mas os horários que a comunidade precisa, eles fazem. Tem isso, existe isso. Existe alguma lei que nos dá essa condição da gente estar um abaixo-assinado ali, um plebiscito aqui no Criciúma, já acabemos com tudo. Nós não temos jeito de ir e vir, senhoras e senhores? Temos, né? Obrigado aí pelo espaço. Recado dado. Vereador Juarez. O Buba comentou sobre as ciclovias. Tem alguns locais que não levam a lugar nenhum. Verdade, a gente diagnosticou isso, conversamos aqui com a Kátia, e ela falou sobre o que acontece hoje em Criciúma. Vai ser pavimentada uma nova rua, e aí, por lei, tu tem que fazer a ciclovia. Só que não existe um planejamento. Então, nós entendemos que a Avenida Centenário há uma necessidade de fazer uma ciclovia, e que é realmente a veia artéria para a cidade, mas existe todo um conjunto que tem que ser feito. E essas ruas precisam, essas ciclovias, elas precisam se unir. Senão não faz sentido, realmente. Mas não, realmente, Buba, não existiu esse estudo, né? E aí a importância agora do plano de mobilidade urbana, que foi listado, para poder realmente a gente diagnosticar o que tem que ser feito. Porque até então, realmente, foi feito a Deus dará. Né? Onde fez uma pavimentação nova, fez uma ciclovia, mas foi para onde? Onde é que vai isso aí? A lugar nenhum. Às vezes é 1 quilômetro, às vezes é 500 metros, às vezes é 100 metros e não chega a lugar nenhum. Então era só para responder, a gente tem consciência disso, eles passaram para nós, eles têm aí uma ideia de quantos quilômetros que eles querem fazer, mas até então não existe estudo. E com a palavra o vereador, de novo, estou insistindo, daqui a pouco vai virar uma profecia, né? Gentil Francisco, por favor. Eu só quero tecer os últimos comentários, porque o apenas estacionamento e é dinheiro, né? E tempo também a gente tem que trabalhar. Eu só quero externar aqui, porque quando mexe na abelha, parece que as pessoas correm. Eu jamais, na minha vida, eu aprendi uma coisa, eu nunca usei nome de Deus em vão. Conhecereis a verdade vos libertará. Isso tem que todo mundo fazer, não apenas usar. Eu vou me pautar com a verdade. Claro. Graças a Deus eu tenho uma vida limpa, só dizer que eu não tenho pecado e estou errando, mas eu procuro fazer as coisas corretas. E quando bate de frente, muita gente, as pessoas não gostam. Mas estou fazendo a minha parte. Tenho visão, conheço a cidade, conheço os problemas e sei também de que forma que muitas vezes dá para ser resolvido. Se não é,
porque é falta de vontade ou de planejamento. Agradecer ao Toninho pelo convite, tá, Toninho? A nossa entidade, o vereador Edivane Manente, os que estão presentes aqui, que não ficamos só na falácia e volto a repetir. Precisa se divulgar um pouco mais. O dinheiro é o dinheiro, as máquinas não foram colocadas. Falei isso na Comissão Municipal de Transporte, tá, da empresa de transporte, né? Do Conselho. Não, até achei que era. Eu propus lá que fossem colocadas, então, máquinas, porque tem motorista, Kaminsky, que são muito compreensivos. Tem pessoas que embarcam, que não têm o cartão, eles descem pela porta de trás, eles cobram depois. Mas já teve caso que me relataram, inclusive o assessor, e manda o assessor de um vereador. Você olha, cara, mas o teu vereador também está no executivo, né? E a água tem que bater na cabeça para gritar. Eles, se eu visse a minha irmã ser tirada, tragédias podem ser evitadas. Porque eu pergunto para alguém aqui, Buba, você vem agora para embarcar no ônibus, sua mãe, algum parente, e não te deixa tu embarcar, o que tu vai fazer? Não me responda, porque você pode, né? Outra pessoa. Então, a gente pode se evitar. Eu vou e pronto. Aí o coitado do motorista que tem que cumprir a sua função, pode ficar também ali com problemas. Isso é muito ruim para o trabalhador. E eu sei que muitos motoristas, Buba, e tu sabe até melhor do que eu, que eles na corrida, nem muitas vezes para fazer as suas necessidades fisiológicas, eles têm tempo. Vocês vão lá para ver o que eu estou dizendo. É verdade ou não é verdade? É verdade. Então, há isso. Subsídios temos que buscar, sim, o executivo, se não tem como reajustar, porque também bate, né? A questão das concessões das vans, essa é uma realidade, é um transporte alternativo, que já, inclusive, não é proibido, tá, Rubens? Isso aí tem. Pode cadastrar. Sabia disso? Pode cadastrar as vans. Tá? O município tem isso. Agora tem que ver os critérios, dependendo da rigidez, né? Existe hoje. Se você quiser cadastrar a van, você pode cadastrar. Sabia disso? Mas pode cadastrar, tá? O município ele pode fazer. Agora temos que ver a forma como é que está sendo feito, se não está fazendo a forma para nem pedir. E pedir é que leve até a empresa, falei outro dia lá no Conselho Municipal de Transportes, que se divulgue um pouco mais. Né? A questão que é o cartão. Agora, se até o cachorro tem telefone celular, é verdade, se a criança já nasce pedindo um iPhone com internet, por que no transporte coletivo também não dá para se implementar? Faz a parceria com bancos, aí, com empresas privadas, até para colocar esses cartões, para não onerar. Estou dando a ideia para não onerar o transporte coletivo, que coloque os cartões, porque todo mundo tem cartão hoje. Seria uma forma, então, de viabilizar também o sistema de transporte coletivo e essas linhas que não tem, que voltam a ter. Forte abraço, obrigado. Muito bem, obrigado, Gentil. Eu quero, antes de mais nada, o Buba quer falar de novo. Claro, não, vou te dar a palavra, dá um minutinho. Eu gostaria de aproveitar, de ver a possibilidade, aí a André e Gentil da UABC, vocês devem ter grupo de WhatsApp, deve ter isso, né? De todos, né, os presidentes e tudo mais. Acho que era importante a gente ter uma informação de vocês, se for possível condensar essas informações e ver as limitações das linhas que cada comunidade, através dos seus presidentes, possam levantar e, se possível, Andréia Gentil, né, de passar para nós, através do relator, para que a gente possa também... Então, está no grupo também, então o Juarez pode já colher essas informações baseado, né, nessas informações também prestadas, para a gente também utilizar isso para a elaboração do relatório. É possível isso? Tu consegue ver essa questão para nós? Fala, Buba, a gente vai finalizar contigo, tá? Para a gente dar mais alguns encaminhamentos para depois finalizar os nossos trabalhos. Cada vez que ele pega, ele desliga para me derrubar. Primeiro, eu quero agradecer. Estou aqui como conselheiro do Transporte Criciúma, não como presidente. Quero que vocês me convidem como presidente do sindicato amanhã ou depois também, para continuar o debate. Agradecer o Toninho, o presidente. E eu vou dizer para ti, Gentil, se a mãe de qualquer um chegar lá e dizer que não tem, vai embarcar, tem que descer, daí eu vou escolher ou o meu filho e a minha mulher comer, ou a tua mãe andar a pé. Errou justa causa. Então o motorista não tem culpa nisso. A ordem é para ser cumprida. Deixou entrar por trás, é justa causa, está roubando. Né? É só ser um pouquinho, mais ou menos. Em questão de van, nós não somos contra a van, não somos contra ninguém, só que a hora que botar a van é mais um para chorar. Porque daí vai ter que ter um para dar assistência, um motorista fichado, um para assistência, tudo. É mais um para ficar com o pirizinho incomodando.
Fizeram fiscalização em uma semana, um dia fizeram fiscalização. Passaram lá para nós. 20 van. Sabe quanto estava certa? 6. Uma. 2 não podia mais circular porque não tinha mais tempo. O resto, então, algumas legalizadas na prefeitura, com faixa ali, estudante. Então, assim, é outra situação que tem que mudar, porque é muita gente andando, os pais botam aí, não sabe quem é, né? Então, assim, é outra situação também, van. Vamos botar a trabalhar elas legalizadas, que todo mundo ganha. Obrigado, presidente, desculpa incomodar, né? Tem hora que a gente dá uma esquentada na orelha, porque tem que dar um puxão nas orelhas, e pedi para o senhor, quer que a população venha para Criciúma? Tira esse vidro daqui, tira o vidro. Encurtaram os bancos para nós, a metade dos bancos, botaram um vidro. Antes a gente vinha aqui e xingava os vereadores. Hoje não dá mais. Não dá mais. Então, assim, tira que a gente começa a vir. Eu tenho saudade, né? Obrigado. Ô, Buba, eu concordo deveria ter 200 lugares. É isso mesmo. Acho que uma das coisas que a gente sempre discutiu para efeito da Casa Legislativa ter um outro local é exatamente da possibilidade para que mais pessoas possam participar de fato. Vereador. Essa é o horário da sessão. A gente estimula realmente a vida das pessoas, porque é a forma de cobrar do vereador. Vereador, foi dado aquele lá perto, atrás da prefeitura, coisa bonita, está lá o que lá? Estava lá jogado para os maconheiros. Isso. Então, vamos passar para lá e vamos passar esse horário para 7 da noite, que daí vai funcionar a Câmara de Vereador também. Porque senão nem vocês não vejam o projeto e muito menos nós. Mas, olha só, o Toninho quer finalizar, Toninho? Então, bem rapidinho, por favor, para a gente dar encaminhamentos e em seguida para agradecer a participação de todos. Boa tarde de novo, né, presidente? O senhor perguntou ali, né, sobre o grupo. Aqui nós temos o grupo da OBC, só que nós temos 3 pessoas: Esther, Jardim Montevidéu, Mesário do bairro Pinheirinho e o Rodolfo do Fábio Silva. Isso são alguns de 100 e poucas comunidades. E de Minas do Mato que eu não cheguei a ver, mas são algumas pessoas de 100 e poucas comunidades, a qual falou ali o Rubens, nosso amigo, presidente do bairro, companheiro. Tá de parabéns, Rubens, pela tua expressão, como todos os demais, e dizer que é só algumas reclamações, um pedido, né, de socorro, vou dizer assim, porque também nem todo mundo, eu sou um que eu tenho dificuldade de mexer no aparelho celular, então nem todo mundo tem condições de mexer, baixar um aplicativo que seja, para poder pegar um ônibus, e é constrangedor, né, a pessoa descer pela porta de trás porque não tem passagem, né? Acabou aquele tempo que tu passava embaixo da roleta, né, vereador Juarez? Então, é constrangedor, né? Então, obrigado a todos, tá? Obrigado aí, presidente, pelo espaço, pelas pessoas que tiraram o seu tempinho, pagaram o seu trabalho, seus compromissos para vir aqui defender as demais comunidades, né? Então, obrigado mais uma vez a essa casa também, aos vereadores que se fizeram presente nesse dia, tá? Que era um ato de muito compromisso. Muito sabido desse compromisso. Então, obrigado a todos os vereadores que estiveram presentes nessa casa, nesse momento, que respeitaram, até mesmo ocupando e falando, discutindo o projeto, tá? A situação. Obrigado. Deixa eu só aproveitar. Semana que vem, dia 23, a gente vai estar recebendo ciclistas que utilizam para o transporte do dia a dia, para o trabalho, para a escola, etc. A gente só quero aprovar isso com vocês. Tá? Semana que vem, a vinda de ciclistas que utilizam para atividades profissionais e escolares, etc. E dia 30, mais uma vez, a presença do consórcio dos ônibus do município de Criciúma. Então, eu gostaria, o Buba até sugeriu trazer a polícia militar, etc. Eu acho que está aí. Eu acho que poderíamos, sim, aproveitar no dia 30, talvez, né? Ou semana que vem, no dia 23, temos ciclistas. E aí, de repente, semana que vem, a gente pode estar trazendo o sindicato, né? O sindicato, tá aí representando o sindicato, né? A polícia militar, de repente, semana que vem, e aí, o DTT, pode ser, semana que vem,
Em relação à proposta nesse sentido, os contrários se manifestam, favoráveis permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. Dia 30, a vinda, mais uma vez, do consórcio dos ônibus, tá? Junto... Oi? Isso. A empresa que ganhou a licitação para elaboração do plano de mobilidade urbano do município, dia 30, e também com a presença, mais uma vez, convidando aí o Conselho Municipal de Transportes para estar junto nesse dia, tá? Então, essa é a minha proposta, os contrários se manifestam, os favoráveis permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. Essa é a proposta. Semana que vem, nós solicitaremos a prorrogação dessa comissão por até 3 meses, para que a gente possa depois encerrar. Vocês, eu quero agradecer a Andréia, vou deixar falar mais para o final, Andréia. Andréia, o gentil Francisco, não poderia cometer essa gafe de novo, o Rubens e o Silvano por estarem aqui. Buba, obrigado por ter vindo aqui. Na realidade, estás vindo aqui em nome do Conselho, na realidade, né? Não esteve presente a Cátia e nem a Caroline Paim, que também foram convidados. Quero agradecer de verdade a presença de vocês. Vocês contribuíram muito, muito mesmo para os nossos trabalhos. Muitas coisas aqui que foram ditas, a gente tem conhecimento, é claro, a gente sabe o que está acontecendo, né? Mas não existe uma forma melhor de nos dar respaldo para a gente se não é a presença, se não é diferente, né, a presença da comunidade. Então, eu agradeço de verdade a vinda de vocês, e a presença de vocês fez uma grande diferença nessa tarde. Buba, eu vou passar a palavra para a Andréia, presidente da UABC, finalizando, sim, os nossos trabalhos, e aí, se o Buba depois quiser, eu te dou 1 minuto para encerrar, tá? Pode falar, Andréia. Então, aproveitar para agradecer o vereador Toninho, né, que nos fez esse convite, e dizer a essa casa, vereador Kaminski, que todos os presidentes de bairro estão à disposição e estão esperando ser chamados por essa casa. Porque eu acredito que o trabalho do presidente de bairro é um trabalho conjunto com essa casa. Então, assim, eu vou dizer para vocês, de cadeira, né, nessa cadeira hoje, que eu fico muito triste quando a gente acompanha uma sessão da Câmara de Vereadores e só o que tem é requerimento de lombada, de ponto de ônibus, de estrada, porque isso é algo para os presidentes de bairro. O que tem que acontecer é os presidentes serem ouvidos. Chegou nesses órgãos as coisas resolverem. Essa casa ela deve ser explorada para coisas muito maiores do que isso. Então, assim, contem com a nossa participação, nos chamem mesmo, e talvez a gente até tenha falhado, Toninho, de não ter aberto esse espaço para terem vindo outros presidentes que não pudessem estar aqui, mas que pudessem estar ali junto com a gente. Mas, numa outro momento, a gente faz isso. Mas, assim, estamos à disposição. Temos um grupo forte, um grupo unido, que quer o mesmo que vocês, o melhor para a nossa cidade. Então, nos chamem, que a gente vai estar presente. Meio minuto. Sugestão. Eu acho que, no final, presidente, eu acho que vocês tinham que fazer um plenário de todo mundo que passou aqui, OBC, sindicato, todo mundo, e botar e resumir. Porque a gente quer bater num, não quer bater no outro, e todo mundo não dá, né? E daí, se está aqui, a gente vai botar o dedinho na cara de um por um, e daí todo mundo tem que se rebolar. Obrigado. A tua sugestão, Buba, ela vem de encontro aí algumas coisas que a gente vai pensando. Talvez uma audiência pública, né, para trazer todos os assuntos que foram tratados, para daí sim, antes do prazo legal, para o relator poder, depois da audiência pública, aí sim, fechar com chave de ouro o trabalho dele e aí levar adiante. Eu acho que daí sim a gente vai obter o êxito desse fechamento com êxito, né? Esse trabalho da comissão. Perfeito, teu raciocínio está perfeito. Te agradeço muito por isso. A grandona que tu quer fazer, a gente não consegue discutir na cara. Ela tem que estar aqui, a Polícia Militar, aqui, todo mundo, sim, porque daí microfone, daí fica. Depois tu faz a grandona para toda a Criciúma. Mas essa que tem que estar aqui todo mundo, porque daí todo mundo vai sentir na pele o que a gente está reclamando. E cada um tem que se virar, porque senão, se tu convida, não vem. Daí depois, quem não vem, ele dá no pau. Obrigado, Buba. Obrigado a vocês que estiveram conosco, vereadores que participaram, vereadora. Obrigado mais uma vez pela presença. Estou dando por encerrado essa comissão. Muito obrigado.